Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Hoje é dia 13 de agosto, 19º domingo do tempo comum. Hoje a igreja celebra a vocação matrimonial. Estamos vivendo o mês vocacional dentro do ano vocacional. Também hoje é um dia muito especial, pois é dia dos pais, né? Um momento aí de confraternizar filhos, pais, netos, bisnetos, avós, bisavós. Uma data muito importante para todo aquele que ainda tem consigo a presença paterna, né? Que é o pai, ele é o exemplo, né, para os filhos. Então, queres educar bem o seu filho, caminhe no caminho reto, porque o seu filho, com certeza, vai traçar os seus passos na sua vida. Então, ensine pelo exemplo. Uma mensagem aí para o Dia dos Pais, neste domingo vocacional, que lembra a vocação matrimonial, que tem tudo a ver, né, com o Dia dos Pais. Programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto de Ibirama. Estamos novamente aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E antes de dar prosseguimento ao programa de hoje, eu quero especialmente fazer um agradecimento, né, ao Ralph Miller, né, o diretor, presidente aí da rádio comunitária, né, que não tem medido esforços, né, para que a gente possa estar sempre melhorando mais o programa, né, através das tecnologias, né, fazendo com que o programa Minutos do Evangelho, né, possa levar com mais qualidade, né, a mensagem do Senhor, né, para todos os lares aqui da nossa paróquia, né? Então, meu agradecimento muito especial ao Ralph, também a sua esposa Helenir, né, que tem colaborado e auxiliado muito a Pastoral da Comunicação nesse trabalho, né? Fica aqui o nosso agradecimento e que nosso Senhor esteja abençoando a sua família sempre. Devemos fazer experiência do encontro com Jesus no silêncio do nosso coração, de modo que, assim, aprendamos a caminhar do jeito dele. Presente na palavra e na Eucaristia, o Senhor deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Hoje estamos em comunhão com os vocacionados à vida em família, aos vocacionados para o matrimônio, especialmente com os pais, que é o seu dia hoje. E para iniciarmos bem esse programa, como eu já disse, que estamos vivendo o mês vocacional, né? O ano vocacional já começou ano passado, né? No final do ano passado, e vai até o final desse ano, né? Se não me engano, até novembro desse ano, né? O mês vocacional. E a igreja no Brasil tem chamado, né, os leigos para o trabalho vocacional, né? E é muito importante isso, além, claro, do chamado para a vocação aos ministérios ordenados, né? Ao religioso, religiosa, aos sacerdotes, presbíteros e diáconos, né? Isso é muito, muito necessário na igreja hoje, mas também é necessária a vocação do leigo, que na verdade toca, né, as comunidades, as igrejas locais, são os leigos, né, com a supervisão do pároco e auxílio do vigário. Vamos iniciar, como a gente tem feito já quase um ano, né, o programa de hoje com a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações
para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho, traz os seus quadros nesse domingo, os quadros tradicionais. Logo em seguida, o programa traz um momento com Maria. Hoje nós vamos falar de uma grande devoção também a Nossa Senhora da Assunção. Essa devoção tem o seu dia no dia 15 de agosto próximo agora. Vamos falar também dos santos da nossa Santa Igreja, desta semana que termina hoje, que na verdade terminou ontem, A semana termina no sábado e começa uma nova no domingo. Então a gente traz os santos dessa última semana. Vamos falar também do Evangelho de São Mateus, momento principal do programa, que é a palavra do Senhor, E hoje, com a palavra à igreja, a gente traz aí, novamente aqui no programa, uma conversa com o coordenador do CPC da Igreja Bom Jesus, o Aurélio, Ele vem falar da festa que aconteceu nos dias 5 e 6 de agosto, final de semana que passou, Uma grandiosa festa lá em honra a Bom Jesus. A festa foi muito bonita, muito bem organizada. A gente não pôde participar de todos os momentos, mas na parte da tarde a gente esteve lá, participando um pouquinho da tarde dançante, estava muito legal, o conjunto era muito bom, a música muito boa, tudo bem organizado, tudo muito bem feito pela equipe lá da comunidade Bom Jesus, e o Aurélio vem fazer aí um resumo do que foi essa festa. Então, claro, também os agradecimentos que não pode faltar, Então hoje, acompanhe aí com a palavra à Igreja Bom Jesus, Bela Vista e Progresso. Vamos trazer também a agenda da nossa paróquia, muitas músicas religiosas, a gente sempre traz no programa, um pouquinho de reflexão, e hoje, especialmente, a reflexão do Evangelho, ela vem fazer uma volta, uma incursão à vocação do matrimônio, E também a responsabilidade de um pai. A gente vai ver o que diz o catecismo da nossa Santa Igreja, sobre isso aí, a vocação matrimonial e a responsabilidade dos pais, do pai principalmente, que é a cabeça familiar, segundo as normas e as regras que Deus mesmo nos colocou no coração, desde o início. A prole, ela é, no mundo animal, gerenciada pela cabeça masculina, com o auxílio da cabeça feminina, que não pode faltar, porque senão a coisa não funciona. Então vamos lá também falar um pouquinho do conhecimento da fé, da tradição, magistério da nossa Santa Igreja, tudo isso hoje aqui no nosso programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, a gente já retorna, tem aí uma música religiosa muito bonita para nós ouvir agora. Momento com Maria. Hoje o programa traz Nossa Senhora da Assunção, seu dia 15 de agosto. Maria foi concebida sem pecado e teve como missão dar à luz a Jesus, que mais tarde viria a ser aquele que morreu em expiação dos nossos pecados. Como gratidão de Deus à Virgem Maria, ela foi elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Este evento, chamado de Assunção, foi proclamado pelo Papa Pio XII como dogma de fé em 1950. Por causa da sua assunção, Maria não teve que aguardar o fim dos tempos para obter a ressurreição corpórea. A palavra Assunção significa elevação. Aplicada a Nossa Senhora, significa que Maria foi elevada aos céus pelo poder de Deus e não por seu próprio poder. Jesus, por sua vez, viveu a ascensão, significando que ele subiu ao céu por seu próprio poder. Maria foi assunta, ou seja, elevada. Jesus ascendeu, ou seja, subiu ao céu. A proclamação da Assunção de Maria não é considerada muito antiga. Mesmo assim, a Assunção já era aceita pelos católicos desde o tempo dos apóstolos.
No século XIV, em Portugal, um fato notável aumentou a fé do povo na Nossa Senhora da Assunção. Dias antes da festa da Assunção de 1385, os castelhanos, com a intenção de tomarem o poder, realizaram uma invasão a Portugal para impedir que o mestre de Avis, que viria a ser Dom João I, fosse o sucessor do rei Dom Fernando, que teve uma morte prematura e não deixou um herdeiro para o trono. O reino invasor, desejando conquistar Portugal, já tinha atravessado a fronteira, quando Dom João I implorou a proteção da Virgem Maria e prometeu construir um imponente templo em homenagem a ela, caso os portugueses obtivessem sucesso na batalha. Nossa Senhora atendeu seus pedidos e Portugal foi salvo. Dom João I, demonstrando gratidão, mandou que todas as catedrais de Portugal fossem consagradas a Nossa Senhora da Assunção, ordenando também que fosse construído o convento da Batalha. O dia da Assunção de Nossa Senhora é comemorado anualmente em 15 de agosto. Esta data cristã celebra a Assunção da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, aos céus. De acordo com relatos bíblicos, Maria teria morrido durante o sono em 15 de agosto do ano de 43 e acordado quando já estava sendo levada para os céus pelos anjos de Deus. Conta ainda a tradição que o próprio Jesus Cristo, veio buscar Maria, e ele que eleva ela para o céu, junto com os anjos. Então Maria não se elevou por si, foi Jesus que a elevou, que levou ela. A Assunção de Nossa Senhora é um dos dogmas marianos, ou seja, verdades de fé que a Igreja Católica, após muitos estudos, nos apresenta para que acreditemos como verdade de fé, e o de fato o é. Maria, desde a sua concepção, foi escolhida por Deus, agraciada por Ele. Foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, na hora de sua morte, foi elevada aos céus por meio dos anjos. Essa solenidade de Nossa Senhora da Assunção tem tudo a ver com a nossa salvação, pois esperamos para nós uma boa morte e rezamos isso na oração da Ave Maria, que ela rogue por nós agora e na hora de nossa morte. Para que assim como ela possamos contemplar a face de Deus após a nossa morte. Não subiu ao céu como fez Jesus, com a sua própria virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio, que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, como a Mãe de Deus. Nossa Senhora da Assunção, também referenciada como Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Glória e mesmo Nossa Senhora da Boa Morte. É a mesma Mãe de Deus que é conhecida por diversos títulos, mas que está sempre na presença de Deus e nos aponta o caminho para chegar no reino dos céus. Vivendo a nossa vida, sempre dando o nosso sim a Ele e praticando no dia a dia a nossa fé. Que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado e nos ajudar na nossa caminhada de fé. Cerramos então esse quadro do Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora da Assunção, fazendo a oração desta devoção. Ó Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos, bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não nos faz esquecer a nossa miséria, e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim da nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ó Maria, sine labia originale concepta,
ora pro nobis que confugimus ADT. Santo Michele Arcangeli, defende-nos impra Hélio. Fiquem conosco, o programa ainda não terminou. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 7 de agosto a hoje, 13 de agosto. Começamos por segunda-feira, dia 7 de agosto, dia de São Caetano, presbítero. Caetano de Thiene, nascido em 1480 em Vicência, da nobre família dos Thiene, foi secretário particular do Papa Júlio II e protonotário apostólico, na qualidade de escritor das cartas apostólicas. Teve a oportunidade de conhecer de perto cardeais e prelados famosos. Mas a sua resposta foi humilde adesão ao convite evangélico de expulsar de si todo obstáculo para ver bem antes de reprovar o mal alheio. Celebrou a primeira missa aos 36 anos e foi com muito orgulho que subiu ao altar. Dedicou-se ao apostolado entre os pobres e deserdados, abriu asilos para os velhos e fundou hospitais. Aos venezianos que o queriam em sua cidade, respondeu: Deus está em Nápoles como em Veneza. Ficou em Nápoles, onde havia mais trabalho, e ali morreu por causa da canseira, na idade de 67 anos, São Caetano. Na terça-feira, dia 8 de agosto, dia de São Domingos, presbítero. Domingos nasceu em Caleruga, na Castela Velha, em 1170, e morreu em Bolonha, a 6 de agosto de 1221. Caráter metódico e firmíssimo, deu grande importância aos estudos, como premissa indispensável ao dever apologético dos frades pregadores. Domingos teve a ideia de fundar uma ordem de frades pobres e estudiosos, para que pudessem pregar a doutrina cristã não somente com palavras, mas com o exemplo de sua vida, sem as suspeitas de interesses materiais. Domingos, por primeiro, deu o exemplo, caminhando a pés descalços, dormindo no chão, jejuando e vivendo de esmola. Não teve a intenção de formar uma elite de intelectuais, mas de arautos do Evangelho, e em suas peregrinações parava de bom grado também junto aos mais humildes carroceiros, propondo-se falar de Deus a todos. Honório III aprovou a Ordem dos Pregadores, sobre a regra de Santo Agostinho. Em 1234, 13 anos após a morte, ele foi proclamado santo. Na quarta-feira, dia 9 de agosto, dia de São Fábio, um mártir. Nasceu Fábio, certamente por volta do último quartel do século II. Os acontecimentos de sua vida se deram sob o governo de Diocleciano e Maximiano, Constâncio e Galério Maximiano. Em 303 ou 304, os dois primeiros eram cônsules e o édito de perseguição já tinha sido proclamado. Fábio era soldado e se achava na guarnição de Cesareia, da Mauritânia. Por ocasião do concílio da província, ele devia tomar parte num cortejo e foi mesmo designado para levar as insígnias, o que mostra que era tido em boa conta, pois tal encargo era uma honra e tinha certamente caráter sagrado para os pagãos. Nós hoje diríamos idolatro. Para Fábio, o soldado exemplar, mas também não menos católico exemplar, o encargo foi considerado idolatro, por isso recusou. Convicto de que o católico que deseja ser autêntico não podia aceitá-lo. Essa desobediência implicava em castigo imediato, a prisão. E foi o que aconteceu com Fábio. Ao cabo de alguns dias, foi conduzido ao tribunal e interrogado pelo juiz, uma primeira e uma segunda vez. Como o juiz não conseguisse demover Fábio da sua atitude e não conseguisse fazê-lo apostatar de seus princípios católicos, condenou-o à morte. E assim, São Fábio foi decapitado. Grande exemplo aí para a nossa vida hoje, né? Pessoas antigamente entregavam-se à fé de corpo e alma, e a alma ia para o Senhor, pois o corpo aqui era martirizado. São Fábio.
Dando continuidade aos santos de hoje, quinta-feira, 10 de agosto, dia de São Lourenço, diácono e também mártir. Nas atas do martírio de São Lourenço, lê-se que o mártir, antes de ser posto sobre a grelha aquecida por carvões ardentes, quis rezar por Roma. A cidade foi-lhe grata por este ato de amor, dedicando-lhe nada menos que 34 igrejas. A primeira delas, segundo o costume, no lugar do martírio. Até mesmo os padroeiros principais da cidade, São Pedro e São Paulo, não tiveram tanta honra. Lourenço, ordenado diácono pelo Papa Sisto II, era o arcediago da comunidade dos diáconos romanos. É compreensível, por isso, que no auge da perseguição de Valeriano, o próprio pontífice, preso e conduzido ao martírio, deu ao diácono o encargo de distribuir tudo o que tinha aos pobres. Quando o imperador, se lê na paixão, impôs a Lourenço entregar-lhe os tesouros dos quais tinha ouvido falar, ele reuniu diante de Valeriano um grupo de indigentes exclamando: "Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte." Ora, a esta aguda e sábia resposta fazem eco as últimas palavras do mártir, que, colocado sobre um braseiro ardente e já vermelho, como um tição de fogo, teria encontrado coragem de fazer uma piada. "Vire-me", dizia ao carrasco, "que já estou bem assado deste lado." O heróico testemunho de fé prestado pelo mártir foi eficazmente relembrado pelo Papa Dámaso. Chicotes, algozes, as chamas, os tormentos, as correntes, nada puderam contra a fé de Lourenço. O Papa, que admirava as virtudes do mártir glorioso, edificou-lhe a segunda igreja sobre as ruínas do Teatro de Pompeu, fazendo para ele a primeira exceção. Nenhum mártir antes dele que tivera igreja fora do lugar do martírio. O diácono Lourenço sofreu um martírio a 10 de agosto de 258, mais um grande exemplo de fé verdadeira, né? E hoje, por preguiça de ir à missa, né, a gente já renega a fé, né? É um absurdo mesmo, né? E antigamente eles davam a vida, né, pela fé, pela igreja e por Cristo. Na sexta-feira, 11 de agosto, dia de Santa Clara. A belíssima menina nascida em 1193, em Assis, de família rica, com rara audácia, apresentou-se na noite de 18 de março de 1212, na humilde igrejinha de Santa Maria dos Anjos, aos pés do monte sobre o qual surge Assis, onde aguardavam São Francisco de Assis, né, e seus frades. O santo cortou-lhe a cabeleira com seus longos cachos e lhe deu para vestir o grosseiro hábito de lã crua, fazendo-a pronunciar os votos de pobreza, castidade e obediência. Em seguida, Clara foi levada a um mosteiro beneditino, do qual mais tarde Francisco a tirou, para conduzi-la ao paupérrimo convento de São Damião, destinado às monjas da Ordem Segunda Franciscana. Abandonando a rica morada, também a mãe e as irmãs de Clara, Hortolana e Beatriz, ingressaram mais tarde no austero convento. A resposta da jovem Clara ao ideal franciscano de pobreza foi total. Para estar em consonância com o mestre, pediu e obteve o privilégio da pobreza, que a privava também da possibilidade de ter qualquer coisa que era seu. Na morte de Francisco, em 1226, obteve que seu corpo fosse introduzido na clausura, para que as monjas pudessem contemplar-lhe o rosto. Mas Clara teve o singular privilégio de ver projetadas nas paredes da pequena cela, sem enfeites, as imagens do santo e os ritos das solenes funções que desenvolviam em Santa Maria dos Anjos. Por essas prodigiosas visões, Clara teve o título de protetora da televisão. Clara viveu 27 anos após a morte de Francisco. O enviado do Papa Inocêncio IV levou a demorada e aguardada bula de aprovação do privilégio da pobreza a Clara na manhã de 11 de agosto de 1253, poucos instantes antes que a santa deixasse esta vida. 2 anos após, ela foi canonizada. E ontem, dia 12 de agosto, sábado, né? Dia de Santa Beatriz, uma grande fundadora. Isabel, infanta de Portugal, tornada rainha de Castela,
escolheu Beatriz para sua primeira dama de honra. No luxo e no falso, bem como em meio à leviandade da vida na corte, manteve o seu coração fiel ao propósito de amar só a Deus, embora não fosse indiferente ao calor humano dos que a rodeavam. Invejada pela rainha, esta tentou eliminá-la da corte, trancando-a dentro de um grande cofre ou arca, que lhe serviria de túmulo. Obrigada pelas circunstâncias, a rainha teve de soltá-la, encontrando-a ainda viva depois de 3 ou 4 dias. Beatriz compôs uma regra e enviou a Roma para ser aprovada. O Papa Inocêncio VIII prometeu aprová-la, porém mandou que, enquanto isso, observasse uma regra já aprovada. Foi escolhida a de Císter. A bula da aprovação da ordem chegou às mãos de Beatriz de maneira miraculosa, por intervenção de São Rafael Arcanjo, por quem ela possuía muita devoção. A tomada de hábito de Beatriz, com suas 12 companheiras, foi marcada pelo bispo diocesano para o dia 9 de agosto. 10 dias antes, Nossa Senhora apareceu a Beatriz e lhe comunicou que morreria na hora de realizar o sonho acalentado, há tantos anos. Assim, ela preparou a terra e lançou a semente que germinaria pelos séculos afora. Beatriz faleceu no dia marcado para a tomada de hábito. Como ela adoecera antes, pediu o hábito e o bispo lhe o concedeu. Muitos dos convidados para a festa da profissão puderam ver os resplendores que cercaram Beatriz morta. 8 dias após esta data, as 12 noviças fizeram profissão religiosa por determinação do provincial dos franciscanos, Frei João de Tolosa, e elegeram Filipa da Silva, sobrinha da Santa Beatriz, para a primeira abadesa. E hoje, domingo, dia da vocação matrimonial e também dia dos pais, é dia dos santos Ponciano e Hipólito, Papa e presbítero mártires. Ponciano, da antiga e nobre família dos Calpurni, foi eleito Papa em 230, durante o império do manso e sábio Alexandre Severo, cuja tolerância a respeito da religião permitiu à Igreja reorganizar-se. Durante o pontificado de Santo Urbano II e de São Ponciano, enquanto isso, o imperador Alexandre Severo era assassinado por seus legionários na Alemanha, e lhe sucedia Maximiano, que foi desenterrar os antigos éditos de perseguição referente aos católicos. Encontrando-se diante de uma igreja com 2 chefes, sem titubear, mandou ambos para os trabalhos forçados numa mina da Sardenha. Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. Era fato novo que se verificava na igreja, e Ponciano soube resolvê-lo com sabedoria e humildade. Para que os católicos não ficassem privados do seu pastor, renunciou ao pontificado. Para lhe suceder veio o grego Antério, que governou a igreja por 40 dias apenas. O gesto generoso de Ponciano deve ter comovido o intransigente Hipólito, que morreu, de fato, reconciliado com a igreja em 235. Segundo uma epígrafe ditada pelo Papa Dámaso, Hipólito, embora obstinado no cisma por mal entendido, zelo na hora da prova, no tempo em que a espada cortava as vísceras da Santa Mãe Igreja, fiel a Cristo. Ele caminhou para o reino dos santos. Os textos dos santos da semana são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, e como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido, mas quem quiser e tiver vontade de conhecer mais a vida dos santos, é só pesquisar aí, você vai encontrar muito material. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Em seguida a gente continua com o programa Minutos do Evangelho de hoje, trazendo a proclamação da palavra do Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Imediatamente, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele à outra margem do lago, enquanto ele despedia as turbas. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Quando chegou a noite, achava-se ali só. Entretanto, a barca achava-se a muitos estádios da terra e era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se, dizendo: é um fantasma, e com medo começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Ele disse: Vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e, começando a submergir-se, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos ver então a reflexão deste texto de hoje, texto muito bonito de São Mateus, e no rodapé da palavra tem já uma explicaçãozinha sobre alguma coisa do texto. Para no versículo 25. Judeus, gregos e romanos dividiam a noite em 4 partes. A primeira começava ao pôr do sol, a quarta terminava com o nascer do sol. Eram chamadas noite, meia-noite, canto do galo, manhã, e diziam-se vigílias, porque os vigias noturnos rendiam-se ao término de cada período, né? É onde Cristo, aqui no Evangelho, diz assim, né? Porém, na quarta vigília da noite, né? Foi Jesus ter com ele. Daí a explicaçãozinha aqui da palavra de Deus, do que queria dizer isso, né? A divisão das horas noturnas, né? Então, na quarta vigília era na madrugada, já encaminhando-se para o amanhecer, né? Interessante. Vamos ver aí o que diz, então, o nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica sobre a vocação do matrimônio e também a responsabilidade do pai, né, como progenitor da família. Parágrafo 2367. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. No dever de transmitir e educar a vida humana, dever que deve ser considerado como a sua missão própria, saibam os esposos que são cooperadores do amor de Deus e como que os seus intérpretes. Cumprirão, pois, esta missão com responsabilidade humana e cristã. Parágrafo 2378. Pesado já isso aí no primeiro parágrafo, né? Mas vamos ver o parágrafo 2378. O filho não é uma dívida, é uma dádiva. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana, falando do filho. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, conclusão a que levaria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse domínio, só o filho é que possui verdadeiros direitos, o de ser fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o de ser respeitado como pessoa, desde o momento da sua concepção. Então, é claro, né? Os pais não são donos dos filhos, né?
mas são responsáveis por eles, né? Parágrafo 22, 14. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais, o respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela sua mãe. Nutre-se do afeto natural, nascido dos laços que os unem. Exige-o o preceito divino. Então, a família formada nos preceitos da paternidade divina, ela vai ser uma família de amor, onde pai e mãe amam seus filhos, filhos amam seus pais. É a normalidade da coisa. O que sair disso está fora da paternidade divina. Muito bem, o respeito pelos pais, a piedade filial, é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, puseram os filhos no mundo e lhes permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo teve isso. Honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por ti fizeram? E aqui fala da dor da mãe na hora do parto, né, pessoal? Muito interessante. O catecismo é uma instrução maravilhosa mesmo, né? A gente devia conhecer mais o catecismo da Santa Igreja. Parágrafo 22, 16. O respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autêntica. Olha aí, ó, obediência. Pecado original, né? Foi a falta da obediência. Observa, meu filho, as ordens do teu pai. Deus deu ordens a Adão e Eva. Não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho. Velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. Provérbios 6, 20 a 22. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. O filho sábio, né, é fruto do que o pai ensinou. Mas aquele que é insolente, nasceu insolente, é do caráter da insolência. Não aceita a repreensão. Provérbios 13, 1. Parágrafo 21, 17. Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que eles lhe mandarem para o seu bem ou da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores. Nada que extrapole, né? Nada que vá contra os ensinamentos de Deus e da igreja. Mas também de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não o faça, né? Ordem absurda não se cumpre, né? Então, coisas absurdas não se faz. Com o crescimento, os filhos continuarão a respeitar os pais, adivinharão os seus desejos, pedirão de boa vontade os seus conselhos e aceitarão as suas ademoestações justificadas. A obediência aos pais cessa com a emancipação, mas não o respeito que sempre lhes é devido. É que este tens a sua raiz no temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. Então, como a gente tem que obedecer a Deus e respeitar a Deus, assim também se dá com os pais. Então, não tem idade para o filho respeitar e honrar os seus pais, né? O catecismo da Santa Igreja Católica, ele é muito por si sábio, né? E o dia a dia com o Evangelho, para encerrar a reflexão desse domingo. Vamos falar do Evangelho. Ao caminhar sobre o mar, Jesus manifesta a presença e o domínio de Deus sobre as forças contrárias. Diante dos discípulos, assustados, Jesus se apresenta com palavras familiares. Coragem, sou eu, não tenho medo. Dizendo sou eu,
Jesus revela a presença salvadora de Deus. Pedro toma a iniciativa e pede permissão para caminhar até Jesus. Permissão concedida, insuficiente, porém, para que Pedro tenha sucesso. Em vez de se concentrar no poder de Jesus, o líder dos discípulos se distrai com o vento forte e começa a afundar. No aperto, grita por socorro. Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando Pedro e Jesus entram na barca, que aqui é uma figura característica da igreja, né? O vento cessa. Serenar tempestades é também obra de Deus, reconhecida pelos discípulos. Tu és verdadeiramente filho de Deus. Serenar tempestade é obra de Deus. Entendemos? Entendemos. Fiquemos com isso e o programa continua. Fiquem conosco. Muito bem, amigos em Cristo, dando prosseguimento ao programa Minutos do Evangelho. Nós estamos com o quadro Com a Palavra à Igreja e nós voltamos até a Igreja Bom Jesus, dos bairros Bela Vista, bairro Progresso, para conversar com o Aurélio, né, coordenador do CPC aqui da comunidade. E depois do evento deles, que ocorreu no dia 5 e 6 de agosto, a gente vem aqui para fazer um agradecimento, né? O Aurélio quer fazer um agradecimento, quer colocar para a comunidade como é que foi o evento que eles realizaram aqui, enfim, fazer aí uma prestação de contas, né? Boa tarde, Aurélio, tudo bem com o amigo? Tudo bem, José, como é que vai? Graças a Deus, né? Deus permite a gente estar aí no trabalho, né, da paróquia, realizando o trabalho da paróquia, e é muito gratificante fazer esse trabalho, poder chegar nas comunidades, falar com as lideranças, né? Dar esse espaço para que as comunidades possam também, né, mostrar o que tem feito aqui dentro da paróquia. O microfone é teu, né? Eu já falei aqui no início do que se trata a nossa conversa de hoje, né? No quadro Com a Palavra à Igreja. Pode ficar à vontade aí, falar, fazer, né, o teu relatório aí do que foi o evento de você. Tá certo, então. Boa tarde. Considero amigos, né? Todos. Quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo a todos, de uma forma ou de outra, que colaboraram com a gente desde a aquisição do númerozinho da rifa, a doações, ao trabalho voluntário na preparação, trabalho no dia da festa, trabalho na limpeza. Infelizmente eu não pude participar da limpeza, estava viajando, mas teve uma equipe bacana, veio aqui, deixou tudo ajeitadinho, né? O pessoal da celebração da missa, de um modo geral, todo mundo, né? Quem compareceu prestigiando, na verdade, eu considero que a nossa festa, José, foi um sucesso. Eu acho, né? Particularmente. Sim, a gente conversava até em off, não vamos falar aqui em valores, né? Uhum. Mas foi um valor significativo, né? Vai colaborar bastante com o projeto de vocês querem forrar, né, aqui o corpo da igreja, né? Vai ficar bem bonito, né? E necessário também. A gente está gravando agora no momento, está chovendo, né? Uhum. Então o barulho da chuva, no caso, dá para sentir, né? Dá para escutar, né? Então numa celebração de uma Santa Missa aqui, vai ficar comprometido, né? Porque vai atrapalhar. E assim vai embelezar também, né, a igreja, que para Deus a gente tem que dar o melhor sempre. Melhor. Né? É isso aí. Então a gente chegou num resultado muito positivo, muito bom, né? Nós vendemos para mais de 1000 listas de rifa. E aí, agregado ao evento em si, né? O evento ali da festa, né? A gente teve um saldo bem positivo, bem bacana. Não sobrou quase nada de comida, praticamente nada. Sobrou 10 churrascos, mas isso ali também a gente vai vender depois pro pessoal. Vendemos bastante bebida. No modo geral, como eu falei, foi bom, né? Inclusive eu tive no domingo à tarde, na missa, eu não pude participar, nem no sábado. Mas no domingo à tarde eu vim aqui dar uma dançadinha com a minha prenda velha, né? Porque ela gosta de dançar. Te vi ali. Ela gosta de dançar bastante, eu também gosto. E a música era boa, né? A música bem tradicionalista, assim, a gente gosta disso. Família, né? Família, E eu conversava com uma pessoa que trabalhou aqui no evento, né? Comadre minha, inclusive. E ela dizia que faltou maionese, né? Na hora do almoço ali. Quer dizer,
foi Isso. tudo que vocês Nós tinham tínhamos programado. 60 quilos de maionese. E faltou. Faltou, é verdade. Então, a gente teve uns contratempos, né? O caso da maionese foi um. Sempre tem. Né? A questão do decorrer do trabalho, sempre tem esses imprevistos. Sempre tem. É aquela loucura, mas assim, ó, agradeço ao bom Jesus, né? Que esteve aí iluminando a gente nesse trabalho ali. O pessoal do cursilho que veio ajudar a gente. Então, de um modo geral, como eu falei antes, o nosso muito obrigado a todos. E a gente vai estar agora até setembro. Quem quiser vir conferir a obra, vai estar aí. Vai faltar um pouquinho, nós não chegamos no valor que a gente queria ainda, mas vai faltar um pouquinho. E eu já aproveito aqui para deixar, quem tiver sentindo seu coração vontade, de repente fazer a doação de 1 metro, ou juntar 2 famílias, quiser doar, né, cada um meio metro, ou o que puder, faltam 27 metros de foro para completar a obra. Fora a iluminação que vai ficar, depois isso a gente dá um jeito, sabe? Então fica aí o meu pedido, quem quiser, né, agradecendo já quem colaborou, e quem sentir no coração que quiser fazer uma contribuição, dizer, eu tenho 1 metro de foro nessa capela ali, eu ajudei com alguma coisa legal. Bacana. Fica à vontade aí. Uma campanha boa, né? Ó, isso aí. Doe forro. Aí, ó, para bom Jesus. 1 metro, meio metro. Exatamente, né? Quem quiser, né? Sentindo ali, como o Aurélio falou, sentindo no seu coração que deve colaborar, procure aí o pessoal do CPC, procure o Aurélio. Isso aí. Né? Doe ali 1 metro, 2 metros, 3 metros, sei lá, quanto você quiser, né? Se achar mais fácil, podem procurar onde eu trabalho, na loja Exatamente, Big, né? Ele tem a loja no centro da cidade ali, Isso. né? Podem procurar ele lá, ele com toda alegria ele vai atender e vai receber a sua doação para colaborar aqui com a Igreja Bom Jesus. José. Muito importante, né, Aurélio, esse teu agradecimento que você fez, principalmente as pessoas que trabalharam nos bastidores, né? Aquelas pessoas que às vezes não aparecem, mas que faz toda a diferença, né? É isso aí. Eu também quero aproveitar e te agradecer, José, porque esse trabalho de divulgação, eu fui ver de perto esse ano, né? Que foi a primeira vez que a gente utilizou, mas muito bacana. Eu espero que o Bom Jesus aí, o Santo Berto, ou né, que é o paroquiano, né? O Santo Paroquiano. Aqui a gente trabalha com todos os padroeiros. Que o Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine. Né, que continue de ter força e que tenha mais gente como você aí para estar ajudando. Com certeza, Aurélio. A gente tem desenvolvido esse trabalho justamente para trazer, para dar para as comunidades, para as lideranças das comunidades, uma opção de poder mostrar o seu trabalho, divulgar os seus eventos com custo zero. Né? Que isso é muito importante, faz diferença depois, na hora do evento. Com certeza faz. E hoje a gente tem as redes sociais da nossa paróquia, tem a rádio comunitária, a gente entrou também na Rádio Belos Vales, então a gente tudo agrega e ajuda as comunidades. Posso te dizer o seguinte, ó, das 14 comunidades que a gente tem hoje na paróquia, apenas 3 ainda não usaram o trabalho da PASCOM, mas a PASCOM está à disposição para todas as comunidades, todas as lideranças que quiserem apresentar o seu trabalho, que fazem dentro da comunidade, divulgar os seus eventos. Então tá, muito obrigado. É isso aí, então? É isso aí. Aproveito também dizer que eu estou saindo da frente da coordenação agora em setembro, mas vou continuar ajudando o meu amigo Valdemiro e convido já desde agora o pessoal continue frequentando a nossa comunidade e já deixo desde agora o convite para o próximo ano. Quanto tempo já na liderança? Na liderança são 3 anos. 3 anos. Mas já tem 10 anos de casa aí. 10 anos na comunidade. Isso aí. E eu quero te parabenizar como coordenador do CPC. Obrigado. Né? E eu até falo em nome aqui da Paróquia Santo Humberto, você realizou um bom trabalho nesse período que teve à frente. A gente espera que sim, né? Sim, a gente vê, né? É visível, né? Então não tem nem como dizer que não, né? Você mais a sua equipe. Realizou... Não é só meu, né? Não, é só teu, é da equipe, né? Da equipe, mas tem que ter alguém que puxa a coisa. Né? Então, parabéns para você como líder, como coordenador do CPC. Obrigado. O seu trabalho foi essencial e vai continuar sendo. Vai continuar porque vai ficar ali colaborando com o novo coordenador. É isso aí. Aurélio, vamos encerrar então o nosso quadro desse domingo, fazendo uma oração à Nossa Senhora, né, a Ave Maria, pedindo para ela, juntamente com o Bom Jesus, continuar colaborando e ajudando e levando para frente essa comunidade, porque é muito importante esse trabalho que é realizado dentro dos bairros, dentro das igrejas, das comunidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Bom Jesus, rogai por nós. Uma boa tarde para todos. Continue aí que o programa ainda não acabou. Muito bem, o programa já terminou, né? Estamos chegando no último bloco, falar aí da agenda, dos compromissos de hoje, para lembrar aí dos compromissos da nossa paróquia. Muito bem, começamos por quarta-feira, dia 16 de agosto, 19h30, missa novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Huberto, então quarta-feira, 19h30. Depois a gente vai para o sábado, dia 19 de agosto, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 5 da tarde, bairro Areado, né? Ainda às 5 da tarde, missa na Comunidade Santa Cecília, da Barra do Coxo, né? 5 da tarde, 19 de agosto, sábado. 19 de agosto, sábado, 19h. Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique, 19h. 19h também, a missa noturna, na Igreja Matriz Santo Huberto. Vamos lembrar também que próximo final de semana é a terceira vocação, que é a vida consagrada, né? Indo para o domingo, 8h da manhã, dia 20 de agosto, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, comunidade de Dalberge. Ainda no domingo, 20 de agosto, 8h da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto. No domingo ainda, 10h da manhã, missa na Igreja São Rafael do Rafael Baixo. 20 de agosto, 10h da manhã, Rafael Baixo. 20 de agosto, 10h da manhã, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. São as celebrações para este final de semana próximo. No dia 19 de agosto, que é o sábado, né, das 1h30 até 15 para as 7 da noite, acontece no Salão Paroquial da Igreja Matriz, curso de noivos, né, para preparação para o Sagrado Sacramento do matrimônio, né? Lembrando hoje a vocação matrimonial, tem aí a oportunidade de quem quer contrair esse sacramento tão importante, tão responsável, de se preparar um pouco antes, né, para ter certeza se é realmente isso que quer, né? Porque tem que ter certeza, porque é para a vida toda. Não vamos nos esquecer disso. Falar do dízimo. Dízimo é partilha, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas. Aqui Deus está dizendo claramente, você oferta e Deus recompensa. E a recompensa é para a nossa vida, as graças que necessitamos. Podem ter certeza, Deus reconhece. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é Bíblia. Vamos lá, programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários. Meio-dia e reprisa às 7 da noite, né? E aos domingos, o programa inicia ao meio-dia. Ele tem mais de 1 hora de duração. Isso na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas agora o programa também está na Rádio Belos Vales, na 89.9 FM. O programa é às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, né, durante a semana. Então, Rádio Belos Vales. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, né, Pastoral da Comunicação, da nossa paróquia Santo Huberto. Eu quero também agradecer ao meu filho, Eric André Felício, né, ele tem me ajudado a fazer a montagem, a edição de todo o áudio que a gente manda para a rádio comunitária, né, e também para a Rádio Belos Vales. É ele que faz a edição, né, e deixa assim a coisa um pouco melhor para poder apresentar aqui nas ondas do rádio, né? Muito obrigado, Eric. Continue ajudando teu pai aí, que a gente está precisando muito de ajuda. Encerramos o programa deste domingo fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, quisestes que São Ponciano e Santo Hipólito governassem todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Amém. E por intercessão dos santos do dia de hoje,
Ponciano e Hipólito, Papa e Presbítero Mártires, e por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, exemplo e de honra e a Deus, né? Vamos pedir então a bênção de Deus para todos nós, nossas famílias, principalmente os pais, né? No dia de hoje, né? Todos os pais velhinhos, né? Os pais novinhos, né? Os pais já de meia idade, os pais falecidos. Lembro o meu pai, né? O senhor Olávio Eugênio Felício, que Deus tenha sua alma em bom lugar. Peçamos então a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A todos um bom final de domingo, um bom dia dos pais, né? E que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos para todos nós, com a proteção de São Miguel Arcanjo. Um abraço a todos.